Taxa Selic sobe a 12,75% ao ano no mesmo dia em que a taxa básica de juros nos Estados Unidos tem a maior alta em 22 anos. Frente a esse cenário, muitas preocupações vêm à tona, até porque o Banco Central aqui do Brasil mudou seu discurso. O Copom, na verdade, o Comitê de Política Monetária, mudou seu discurso frente ao que ele tinha falado na última reunião, sobre o que vai acontecer com a taxa Selic daqui para frente, sobre o que pode acontecer com a economia daqui para frente, como que isso afeta os seus investimentos, o que você deveria fazer a partir de agora. Algumas pessoas deveriam agir. Enfim, todo esse cenário, todos os riscos, tudo eu vou te mostrar nesse vídeo objetivo e prático para que você também consiga ser mais uma pessoa que não vai ser impactada e afetada por conta dessas mudanças na economia, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 21º episódio do quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, que é uma série de vídeos onde eu paro e vejo um tema que está gerando preocupação, tensão na maioria de vocês que me acompanham por aqui e explico, destrincho ele, te mostro a realidade dos fatos, muitas coisas que estão nas entrelinhas para que você também consiga se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alto. O que é isso? Uma pessoa comum que consegue lucrar independente da direção da bolsa, independente se as ações estão subindo ou se as ações estão caindo, se o país está em crise ou em crescimento econômico. E óbvio, com o objetivo de você multiplicar o seu dinheiro no longo prazo, com o passar do tempo, e não de enriquecer do dia para a noite, colocar R$100 e sair com R$1 milhão daqui a pouco tempo, tá comendo croissant e fazendo trade na frente da Torre Eiffel. Não é esse o objetivo, tá bom? Eu sou o Vinícius Marinho, sou especialista em investimentos e o tema do nosso episódio de hoje é taxa Selic em 12,75% ao ano, combinando com aumento da taxa de juros americana, combinando com mudança de discurso do Banco Central no Brasil, o que vai acontecer daqui para frente e o que você tem que fazer nesse momento, tá? Então vamos lá, vamos puxar o histórico. O que aconteceu com a nossa taxa de juros aqui no Brasil? Início de 2021, a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic, ela estava em 2% e agora chegou no patamar de 12,75%. Então isso é um aumento de mais de 6 vezes na nossa taxa de juros, certo? Nos Estados Unidos, agora na última reunião, sem ser essa, na última reunião, a taxa de juros americana, que não subia desde 2018, ela saiu do patamar de zero, lá é uma banda, não é um valor fixo. Ela estava na banda da taxa de juros de 0 a 0,25% e foi para 0,25 a 0,5%. E agora subiu para 0,75 a 1%. Um aumento de 0,5% foi o maior aumento desde os anos 2000, tá? E mais do que isso, mais do que esse aumento, o que o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, do Federal Reserve, ele anunciou para os próximos passos do Banco Central Americano? Provavelmente uma elevação nas próximas reuniões da taxa básica de juros americana em 0,5%, o que antes a estimativa era aumentos graduais de 0,25 em 0,25. Então, engrossou a coisa por lá. Vai subir mais, vai subir de forma mais consistente. Mais do que apenas subir a taxa de juros, dá uma olhada no que eu vou te mostrar agora. Eles comentaram sobre o enxugamento de todo o dinheiro que foi injetado na economia desde a crise de 2008, que para quem me acompanha há mais tempo eu falo bastante sobre isso. Então olha só, segundo o Fed, os títulos do Tesouro terão venda limite de 30 bilhões de dólares por mês e após 3 meses aumentará para 60 bilhões por mês. Para dívidas de agências e títulos lastreados em hipotecas de agências, o limite será inicialmente fixado em 17 bilhões e meio e após 3 meses aumentará para 35 bilhões por mês. Ou seja, ele injetou muito dinheiro na economia, o Banco Central americano, de 2008 para cá e principalmente de 2020 para cá. Então ele deu um boom assim, injetou mais ou menos 4 trilhões na economia de 2008 a 2019 e mais 4 trilhões de 2020 para frente. Agora ele quer enxugar isso. Então o que acontece? Lá nos Estados Unidos está aumentando a taxa de juros, está travando a economia. Taxa de juros mais alto, acontece o quê? Fica mais caro para as pessoas fazerem empréstimo, para as pessoas pegarem financiamento, fica mais caro para as empresas investirem, pegarem empréstimo para investir no seu próprio negócio. As dívidas das empresas, uma grande parte delas ficam com taxas de juros mais altas, aumenta o custo da dívida. Você vê menos pessoas comprando porque pegam menos empréstimos, menos vendas nas empresas e as empresas pagando mais juros pela dívida. Então, uma redução muito forte nos lucros é o que pode acontecer daqui para frente.
Ao mesmo tempo, o Tesouro Americano está drenando todo o dinheiro que ele injetou na economia para que a economia americana não entrasse em crise. Isso aconteceu desde 2008 e de forma mais incisiva de 2020 para frente. Isso pode fazer com que essa combinação de fatores gere uma queda ainda maior nas ações americanas, que já vem caindo fortemente, se a gente for olhar só pela ótica do ano de 2022. Mas para aí, Vinícius, eu vi que hoje as ações brasileiras subiram, as ações americanas subiram e o próprio dólar caiu. Como assim? Se isso é uma notícia ruim, é uma informação que, poxa, a gente tem que ficar de olho, por que isso aconteceu? Tudo no curto prazo é jogo de expectativa. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre essa questão da taxa de juros americana, sobre a fala do Jerome Powell, na época, o presidente do Banco Central, que ele já deu aquela cartada inicial dizendo, na próxima reunião pode ser que a taxa de juros americana suba 0,5%, o que realmente aconteceu, porque antes estava programado 0,25%. Naquele momento, todo mundo acreditou, ele falou em 0,5%, agora, daqui a pouco, quem sabe na próxima, daqui 2 reuniões, vai subir em 0,75%, depois em 1% e a taxa de juros americana vai lá para cima. Isso vai frear ainda mais a economia. Então, o que isso gerou? Uma forte queda, você pode ver em abril, as ações americanas caíram 10% aproximadamente, e uma queda nas ações americanas, uma queda nas ações brasileiras e uma elevação no dólar, que estava em 4,60, chegou a bater 5,10 aproximadamente. Então a expectativa estava muito negativa. E aí o Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, ele falou hoje à tarde mesmo que vai continuar um ciclo de elevação na taxa de juros americana, mas no ritmo de 0,5% por reunião, pelo que se pode perceber até esse momento. Cuidado que tem uma questão aqui que eu vou te explicar daqui a pouco, tá? Antes de eu entrar em 5 fatores que você precisa ter muito claro, que estão nas entrelinhas, e talvez você não tenha percebido ainda, deixa eu te mostrar qual foi o discurso do Banco Central aqui no Brasil, tá? O que eles falaram? A gente teve a elevação da taxa de juros, esse aqui é o comunicado do Comitê de Política Monetária, tá? Que foi divulgado hoje às 19h12. E o que ele diz? Olha só, considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu por unanimidade elevar a nossa taxa básica de juros. O comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor dos seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior que é usual para a inflação prospectiva, etc. e tal, tá? Então, considerando as projeções e o risco de desancoragem das expectativas, o que significa isso? Para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista. O que é uma mudança de discurso aqui? Até a última reunião ele tinha dito, a gente vai levar mais 1% a taxa básica de juros e acabou. Aqui ele está dizendo, a gente vai continuar avançando, mas não apenas avançando, significativamente em um território ainda mais contracionista, ou seja, taxa de juros para cima. Tá? O comitê enfatiza que irá preservar sua estratégia, etc. e tal. Para a próxima reunião, eles anteveem como provável uma extensão do ciclo, ou seja, uma nova elevação da taxa Selic, com ajuste de menor magnitude, ou seja, menor que 1%, podendo ser 0,25, 0,5, 0,75, o que ele bem entender. Mas ele deixou muito claro que teremos um avanço significativo em um território de taxa de juros ainda mais alta. Por quê? Persistência da inflação no mundo todo, incerteza sobre o futuro fiscal do país, certo? Uma possível reversão, ainda que parcial, do aumento nos preços de commodities, ele leva isso em consideração também. Uma desaceleração na atividade econômica mais acentuada, ele leva isso em consideração também. Então o cenário está muito mais incerto. E como está muito mais incerto, a inflação está vindo galopante no mundo inteiro, recorde atrás de recorde no mundo inteiro, ele vai aumentar ainda mais a nossa taxa de juros. O que você tem que prestar atenção? 5 coisas muito importantes. Primeiro, já falei isso uma vez e vou falar de novo. Nenhum banco central fala exatamente o que ele pretende fazer. Ele vai anunciando e vai falando aos poucos. Então, ele não ia elevar as taxas de juros. Depois ele falou, vou elevar as taxas de juros lá nos Estados Unidos. Estou falando sobre o Banco Central americano agora. Tá? Depois disso ele falou, vou começar a tirar dinheiro que foi injetado na economia aos poucos. Depois ele falou, vou começar a aumentar a taxa de juros em 0,5. Daqui a pouco ele pode surgir com vou aumentar em 0,75 ou talvez, pode ser que na próxima reunião aumente um pouco mais. Então ele vai aos poucos, senão gera pânico no mercado e um nível de vendas muito alto, muito forte, porque gera muita incerteza para o investidor. Então ele vai falando aos poucos. Então não conte que a taxa de juros americana vai subir de 0,5 e 0,5, vai chegar no final do ano a 2,5,
13,5%, num patamar que há muito tempo não se vê nos Estados Unidos. Pode ir sim mais além. Segundo fator importante, você pode ver, poxa, o dólar caiu hoje. Pois é, tudo bem, o dólar caiu, ações subiram, normal o comportamento de ações e anti-ações. Mas no consolidado, a gente viu, antes mesmo da divulgação que a taxa Selic aqui no Brasil ia continuar subindo, a gente viu o que ia acontecendo. O dólar subiu de 4,60 para quase 5,10 e agora só caiu para 4,90. Então a gente tem um fortalecimento do dólar aqui e ele pode se fortalecer muito mais. Por quê? No curto prazo, talvez não. Mas eu nunca estou com olho no curto prazo, eu estou com olho no grande. E o grande você vê no longo prazo. O diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos vai ficar cada vez menor. Tá? Talvez agora nos próximos meses pode ficar igual, depois pode até aumentar um pouquinho, mas cada vez menor. Por quê? O Brasil está com a taxa de juros mais pro lado do final do ciclo de alta do que pro começo. Mais pro lado do final do que pro começo. Os Estados Unidos está recém no começo. Então a nossa taxa Selic aqui no Brasil vai continuar subindo um pouco, certo? Daqui a pouco estaciona e a taxa de juros americana vai estar subindo. A diferença de juros, que é o que no curto prazo pode gerar uma especulação e uma desvalorização do dólar, cada vez vai ficar mais arriscada essa desvalorização do dólar em relação ao real. Se o diferencial de juros vai ficando pequeno, o investidor estrangeiro ele olha assim, para que eu vou investir em renda fixa num país subdesenvolvido, tem período eleitoral, tem corrida eleitoral daqui a pouco, por que eu vou me meter lá com a oscilação do câmbio que se eu posso investir no mercado americano recebendo uma taxa de juros de 3%, mas sem o risco do câmbio, uma das moedas mais fortes do mundo. Então, pouco a pouco, quanto mais avança a taxa de juros americana, vai começar a ter uma transferência de recursos lá para fora e o dólar deve subir, os investimentos, o investidor estrangeiro vai tirando dinheiro aqui dos investimentos no Brasil, tá bom? Então, não seja maluco ou maluca de deixar de investir na anti-ação dólar, porque esse jogo de curto prazo que você está vendo agora pode virar totalmente nos próximos meses, nos próximos 2 anos. Terceiro fator, corrida presidencial está aí. Então, tudo que você está vendo, daqui a pouco vai começar a oscilar para caramba, e se você não estiver preparado, as oscilações e as perdas que você pode ter podem ser bem grandes. Então, tudo pode mudar, inclusive por conta da corrida eleitoral. A corrida eleitoral pode gerar incerteza e volatilidade na cabeça dos investidores, e isso pode afetar, inclusive, as expectativas do que vai acontecer daqui para frente, do quanto a gente tem que levar a taxa de juros, porque se está saindo muito dinheiro do país, isso pode acabar interferindo na decisão do Banco Central. Então, isso tende a gerar mais volatilidade. Outro ponto importante. Existe algo chamado juro neutro no Brasil. O que é o juro neutro? No mundo, na verdade. Juro neutro é uma taxa de juros, no nosso caso a taxa Selic, que faz com que, se o país tiver até essa taxa de juros, seria o equilíbrio perfeito, onde a economia consegue continuar crescendo com esse limite de juros, né? Hoje se estima que a taxa de juro neutro do Brasil é 6,5%. A gente está em 12,75%. Então está 6,25% acima do patamar máximo de taxa Selic em que o país poderia continuar crescendo de forma sustentável. Ou seja, a gente está numa lambança, a gente está no fundo do poço, digamos assim, embora o fundo do poço possa ter porão. Então, economicamente falando, o cenário para as empresas é muito ruim. E a gente tem ainda o quinto ponto, que é o efeito retardado da taxa Selic. O que é o efeito retardado da taxa Selic? Basicamente, tem estudos que apontam que apenas 12 meses depois de um aumento na taxa Selic é que começa a fazer diferença na economia aquele aumento na taxa básica de juros. Ou seja, esses 12,75% ao ano, que chegou agora a nossa taxa Selic, vai começar a gerar um efeito prático na economia daqui a 12 meses, aproximadamente. Hoje a gente está vendo o efeito prático de uma taxa Selic a 3%, 4% ao ano, e não a 12% como está agora. Então, se o cenário hoje está ruim, pode piorar bastante para as empresas, para a economia como um todo e, por consequência, para as ações. É muito importante que você tenha clareza dessa imagem aqui, ó. O que você percebe nessa imagem? Isso acontece em qualquer canto do mundo. Se você vê a taxa de juros caindo aqui, ó, como você pode ver nessa linha laranja, você vê ações subindo. Se você vê taxa de juros subindo, você vê ações caindo. Ações você vê na linha azul e na linha laranja você vê a taxa Selic. Se você vê taxa Selic caindo, você vê ações subindo. Se você vê taxa Selic subindo, você vê ações caindo. E você vê isso com o passar do tempo. Em todos os anos. Aqui tem uma análise de 2005 a 2017, mas a partir de 2017, ou seja, depois de 2017, isso continua acontecendo. O que aconteceu depois de 2016? Ações subiram pra caramba
e a nossa taxa Selic saiu de 14% e foi para 2%. Então, se a nossa taxa Selic vai continuar subindo ainda mais, a gente pode levar em consideração que as ações podem cair ainda mais. No momento em que o diferencial de juros, começa a pegar os insights, no momento em que o diferencial de juros vai ficar cada vez menor entre Brasil e Estados Unidos, e o que pode drenar dinheiro do investidor estrangeiro daqui para lá. Então a gente pode ter um cenário daqui para frente de ações caindo e anti-ações se valorizando. Dólar se valorizando por quê? Por causa da fuga dos investidores estrangeiros, uma parte do seu dinheiro, uma parte dos seus dólares tirando daqui e tirando esses dólares da economia, e isso faz o dólar subir. Se eles vão levar para os Estados Unidos ou para outro lugar, tanto faz, o dólar vai subir igual. Mas levando para os Estados Unidos para investir em renda fixa americana, basicamente eles vão fazer esse fluxo natural, né? Então, por conta dessa combinação e mudança de postura, aumento maior na taxa de juros nos Estados Unidos, gradual. Aumento maior na taxa de juros aqui no Brasil, mas próximo do fim do ciclo. O que pode acontecer? Aumentou ainda mais a taxa de juros, piora o cenário para a economia, piora o cenário para as ações podem cair ainda mais, certo? No cenário americano, o que acontece? Diminui o diferencial de juros. Daqui a pouco vai parar de subir a taxa Selic no Brasil, a taxa de juros americana vai continuar subindo, é recém o começo do ciclo deles, a gente começou isso um ano atrás, vai ficar menor o diferencial, o investidor estrangeiro prefere 3%, 2% dos Estados Unidos do que 20% no Brasil. Vai começar a migrar para lá. A gente pode ter ações se valorizando e anti-ações se valorizando. A principal representação aqui delas é o dólar. Então, você precisa entender que essa é uma possibilidade real, você precisa estar preparado para isso, tá? E aí você pode pensar, meu Deus, no Vinícius, mas é tanta coisa. Era um discurso, agora é outro. A gente está vendo as taxas de juros subirem mais que o esperado em tudo que é canto do mundo, Estados Unidos, Brasil. Poxa, a renda fixa está rendendo bem. Eu vou ficar na renda fixa. Depois que a taxa de juros cair, aí eu venho para a renda variável que eu vou precisar. Meu Deus, se você tem esse pensamento, você talvez vá cometer o erro mais infantil que você pode cometer ao investir na bolsa. Como assim um erro mais infantil? Olha só. Vou te mostrar aqui, ó, na minha tela agora, uma imagem aqui que retrata, por exemplo, que comprova, na verdade, a queda na nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros, de 2016 até o início de 2020, tá? O que aconteceu? Aqui, ó, muita gente inexperiente estava pensando, vou ficar investindo só em renda fixa. Depois eu penso em ações. Só que o que aconteceu com as ações nesse período aqui? Vamos ver? Ó, você que quis pegar aqui 14% ao ano, depois logo já caiu para 7% ao ano, depois logo já caiu para 6,5%, depois logo já caiu para 2%. Você teve um ganhozinho talvez a mais aqui nesse período de tempo, acumulado aqui, 14 mais 7, mais 6, mais 2, vai lá, chutando alto, 50% no acumulado desses 4 anos aqui. Se você tivesse investido em ações, por exemplo, de empresas do mercado imobiliário, olha só, Trisul, nesse mesmo período de tempo, valorizou mais de 1000%, Ezetec, mais de 600%, Cyrela, mais de 400%. Vinícius, mas, poxa, o mercado imobiliário é meio instável, eu gosto de outros setores. Tá bom, vamos olhar outros setores? Por exemplo, aluguel de carros. Localiza, subindo 602%. Locamérica, subindo 2.500%. Vinícius, mas eu prefiro setores mais perenes, assim, que tem um histórico maior na bolsa. Tá bom, vamos olhar algumas empresas do setor bancário. Banco do Brasil se valorizando 300%. Banco BTG Pactual se valorizando 327%. Perceba, isso aqui se chama custo de oportunidade. Você focar, tá tudo bem você investir uma parte do seu dinheiro em renda fixa, até para você ter um ganho com marcação a mercado. O que é um ganho com marcação a mercado? Basicamente, é você ter um ganho, buscar ter um ganho de ações investindo na renda fixa. Você pode uma parte, mas não focar os seus investimentos em renda fixa agora. Esse é o erro mais infantil que você pode cometer nesse momento. Porque você vai deixar de ganhar nos próximos anos muito dinheiro. Você vai querer investir em ações quando essas ações já tiverem triplicado de valor. E você quis garantir 12, 13, 14, 15%. Sendo que você poderia garantir 300, 400, 600, 1.200% em diversas ações de setores diferentes. Então entenda uma coisa, você tem a necessidade de investir na bolsa e não focar só em renda fixa. Senão você vai demorar muito mais tempo para você chegar onde você quer. Mas Vinícius, as ações podem continuar caindo? Podem, e podem cair muito mais, tanto aqui quanto lá fora. Só que basta você montar a sua Magar, a sua estrutura de investimento que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Seja no Brasil, seja no exterior. E pronto, não existe problema, está resolvido.
Montando sua Magar internacional, montando a sua Magar aqui no Brasil, você monta essa estrutura que você vai ter rentabilidade, porque você vai estar investindo em ações e anti-ações, nas medidas corretas, nos pesos corretos, analisando as ações corretas com maior potencial. E aí você vai estar apta a lucrar independente do cenário, se é um cenário de alta ou de queda. Pega o que aconteceu com os meus alunos, que durante a semana do álcool gel já estavam investindo e implementando o método. Resultados incríveis. Você pode ver, inclusive, no meu Instagram. Vem aqui no meu Instagram e olha aqui a aba dos destaques. Entra aqui ó, na aba de resultados. Clica nessa aba de resultados aqui ó, e aí você fica passando aqui esses resultados sem parar. E ó, sem parar você vai ver vários resultados de pessoas que passaram, inclusive, por momentos difíceis, que estão passando por momentos agora e tendo resultado. É simples, gente. Só que talvez você não saiba ainda como. E se você não sabe como montar sua Magar, se você não sabe como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você precisa disso na minha concepção. Senão você pode sim correr um grande risco, investindo tanto em ações brasileiras quanto em ações americanas. Como que você faz para aprender? Ó, a partir do dia 23 de maio, eu vou promover um evento online gratuito sem enrolação, direto ao ponto, passo a passo. Você vai sair desse evento sabendo como ter os seus primeiros resultados, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Sabendo já. Poxa, você vai ter resultado igual dos meus alunos? Não vai. Você precisa de aprofundamento para isso, mas você já vai ter os seus primeiros resultados, independente da direção da bolsa. Lá eu vou te mostrar o passo a passo que faz hoje mais de 1.500 pessoas conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá bom? O que você faz? Como que você se inscreve para esse evento que não vai ser tipo aqueles assim, eu finjo que te ensino, você finge que aprende, sai pé da vida comigo. Não, vai ser prático. Como que você faz para se inscrever? Simples. Tá me assistindo agora pelo YouTube? O link está aqui embaixo na descrição. Primeiro link. Clica nesse link e faça uma inscrição gratuitamente para esse evento que vai ser uma virada de chave na tua vida financeira, dos teus investimentos de uma vez por todas, tá? Coloca o teu e-mail, entra no grupo do WhatsApp, que daqui a pouco a gente vai começar a mandar conteúdos exclusivos por lá. Se você está me assistindo pelo Facebook, o link vai estar no comentário também. Se você está me assistindo pelo Instagram, clica no link que está no meu perfil no Instagram e faça sua inscrição enquanto dá tempo. Me cobra depois se você não aprender a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá bom? Vinícius, não vou me inscrever, não quero montar minha Magar, então continua aí com o risco de perder a metade do teu dinheiro, porque quedas de 50% nas ações são naturais, normais. Já aconteceram várias vezes nas últimas décadas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A decisão é sua, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.